alguns caíram da graça. Eu vou procurar ser breve nesse vídeo, mas é um assunto muito interessante, meu querido, minha querida, você que ligou esse vídeo agora. Existe essa possibilidade de um ser humano conhecer a graça de Deus e cair da graça de Deus? Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, existe essa possibilidade. E nós devemos ter cuidado, e para isso devemos ter conhecimento, né? Como que o ser humano cai da graça de Deus? Vocês vejam que Hebreus, no capítulo 7, versículo 12, está bem claro ali. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente mudou a lei, a mudança de lei. Então, houve mudança na lei. Isso muitas pessoas não conseguem compreender. Infelizmente, eu vivo com várias pessoas, convivo com várias pessoas, até religiosas, que fazem parte de alguma denominação religiosa, e as pessoas elas não entendem isso. Eu às vezes fico pensando, falo, poxa, como é que pode uma coisa tão simples? Quando a gente passa a entender, se torna tão simples. E as pessoas não têm um conhecimento, talvez porque não aprenderam de forma correta. E eu gostaria que você, que abriu a Bíblia, que está assistindo esse vídeo, que abrisse a sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo 5. Eu gostaria que você compartilhasse comigo, que você lesse junto comigo, pausadamente, para que a gente possa entender, né, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, sobre a graça de Deus. Isso é coisa muito séria, sabe, meu querido? Quando eu falo a palavra de Deus, eu sei que isso é coisa muito séria. Nas Escrituras Sagradas, é muito importante que nós venhamos ter um entendimento com a ajuda do Espírito Santo, né, do Pai. Né? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, eu vou ler aqui, nessa versão da Bíblia aqui online, e você pode ler também na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Vamos ler pausadamente para que a gente possa entender. Olha só. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só. Então, existe a possibilidade de um ser humano que tem a liberdade em Cristo voltar de novo a se submeter a um jugo de escravidão. Olha só. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. A origem da circuncisão, meu querido, olha só. A origem da circuncisão começou lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. Quando Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão tinha cerca de 99 anos de idade. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, mandando ele circuncidar os meninos, lógico, circuncidar os meninos a partir do 8º dia. Quer dizer, do 8º dia de nascido, tinha que circuncidar, tinha que cortar o prepúcio ali, cortar aquela pelezinha do pênis da criança. Né? Então, olha só, era uma aliança que Deus fez com Abraão, a circuncisão. Isso tinha que ser feito, né, no menino com o 8º dia de nascido. Então, essa aliança foi feita lá em Gênesis. A origem da circuncisão está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 10 e 11. Então, olha só, vamos entender isso aí. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Olha só, vamos ver aí. Então, vamos lá. Paulo disse assim, né? Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Olha só. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha só. Então, vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então, aí, olha só, como é que é possível um ser humano cair da graça de Deus? Do momento que ele se volta de novo, ele pensa que cumprindo a lei, ele será salvo. Olha só, vamos chegar lá, olha só. Pois é mediante o Espírito que nós
Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Por meio do Espírito que foi dado a nós. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Olha só, meu querido, minha querida, que texto maravilhoso. Então, quando a gente fala em obediência à verdade, obedecer à verdade é obedecer aos ensinamentos da nova aliança. Claro que quando a palavra de Deus fala que pela lei ninguém será salvo, é porque pela lei ninguém será salvo. Não há salvação cumprindo leis. Isso aí não tem como salvar nenhum ser humano. Né? Agora, nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de nós. Isso não vem de homem nenhum, não vem de uma instituição religiosa, não. Isso vem de Deus. Então, nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Correto? Isso não vem de homem nenhum. Não vem de obras humanas, para que ninguém venha se gloriar. Entendeu? Porque se viesse de obras, os homens se gloriariam, não é verdade? E a gente sabe que no mundo que a gente vive, muitos se gloriam em suas obras. Mas a salvação que Deus dá a todo aquele que crê em Cristo Jesus, Yeshua, no Messias, essa salvação é de graça. Não tem que pagar nada, porque já foi pago. Cristo derramou seu sangue lá na cruz. Como sacrifício, ele se sacrificou, né? Derramando seu sangue lá na cruz para a salvação de toda a humanidade. Conforme João 3,16 diz, porque Deus, o Pai, amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quer dizer, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Essa é a salvação. Agora, concernente à lei. Lei, claro, que uma pessoa que crê em Deus, não, uma pessoa que crê de verdade na palavra de Deus, ela não vai sair por aí fazendo coisas erradas, meu querido. Ela não vai praticar o mal. Não vai. Isso é lógico. Uma pessoa que tem Deus no coração, que tem o Espírito Santo dentro dela, ela não vai sair por aí praticando maldade. Ela não vai praticar o mal, porque o Espírito Santo ele habita dentro de cada cristão, de cada crente. E na nossa consciência. Nós sabemos daquilo que é certo e daquilo que é errado. E vamos procurar fazer o certo. E se a gente, porventura, falhar em alguma coisa, o Espírito Santo nos convencer que nós pecamos, que nós falhamos, não está perdido não, meu querido. Minha querida, não está perdido não. Nós temos um advogado junto ao Pai. No mundo espiritual, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. Ele nunca vai nos abandonar, porque ele disse isso. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Deus, o Espírito Santo, está conosco todos os dias. Então, se você errou, você pecou, você tem um advogado junto ao Pai. Né? E mesmo porque um verdadeiro crente, aquele que se converteu a Cristo, ele não vive mais na prática do pecado. Ele não consegue viver na prática do pecado. Por que não consegue? Porque passou a habitar dentro dele a semente divina, a semente do Espírito Santo. Logo, essa semente divina não permite que o crente viva em pecado. Viva na prática do pecado. Né? Eu mesmo, quando eu falho em alguma coisa, quando eu erro, eu sinto logo o Espírito Santo falando comigo. Eu errei. Vem na minha consciência. Então, eu errei. Aí eu já falo, não quero errar mais, não quero praticar mais esse erro. E aí eu venho, oro ao Senhor, peço perdão a Ele, né? Meu secreto, oro ao Senhor e sinto aquela paz, aquela tranquilidade, a certeza da salvação dentro de nós. Meu querido, Deus é maravilhoso, Deus é bom. João chega a declarar que Deus é amor. Então fiquem firmes na graça de Deus, permaneçam firmes. Vigie e ore para que você não venha cair em tentação. Porque aquele que vigia e ora, ele não vai estar praticando coisas que venham desagradar o Senhor. Examine as Escrituras, né? Continue examinando as Escrituras, né? Porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna. Isso elas testificam acerca de quem? Acerca de Cristo, do Messias, do Messias que veio para Israel. Agora, entenda uma coisa, meu querido, minha querida. Houve mudança de sacerdócio.
houve mudança da lei. Né? E isso o sistema religioso desse mundo não vai te falar. Porque no momento que existe um homem ali, que tem um título eclesiástico, sendo teu mediador entre Deus e o homem, ele está vivendo a velha aliança. E essa velha aliança já acabou. Você já acabou. O único mediador entre nós e o Pai Celestial é Cristo Jesus. Não há outro. Só existe Ele. Se você põe um homem ou uma mulher como sua mediadora, com título eclesiástico, para ser o teu mediador entre Deus e o homem, saiba que você está pecando também. Essa pessoa está pecando e você também está pecando. Porque você não está crendo nas Escrituras. Que o único mediador é o verdadeiro pastor, é Cristo. Ele falou, eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Ele está vivo, não está? Ele não ressuscitou? Se você crê nas Escrituras, você sabe que ele ressuscitou dentre os mortos. Está à destra do Pai, à direita do Pai. E ele estando à direita do Pai, ele intercede por todo aquele que nele crê. Todo aquele. Não há acepção de pessoas. Deus quebrou isso. Não tem acepção de pessoas. No passado, lá conforme eu estava citando sobre Abraão, Deus tinha uma aliança com o povo judeu, com o povo hebreu. Deus tinha uma aliança. Na nova aliança que Deus fez, foi com a humanidade toda. Não há judeu e não há grego. Não há mais acepção de pessoas. No Velho Testamento já havia acepção de pessoas, sim. Claro que havia. Jesus veio para quem? Para os judeus. Para o povo hebreu, não é verdade? Jesus não veio para os judeus? Eu vim para os meus, para os judeus. Tanto é que Jesus nasceu na terra como judeu. Mas os meus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu foi dado o direito ou poder de se tornar filho de Deus. Em todo momento que você crê em Cristo, não importa se você é um americano, se você é japonês, se você não importa a sua nacionalidade. Do momento que você crê, Deus não faz acepção entre você e um judeu. Não há isso, não existe isso. Deus quebrou isso. Deus é amor. Então, da mesma forma que um judeu sente a presença de Deus, quando ele crê em Jesus, crê em Cristo, você também, da mesma forma, você vai sentir no momento que você crê também em Deus. Você crê no Filho de Deus. Então, é simples o Evangelho. Agora é necessário examinar as Escrituras. Então, se você estava caído da graça, volte. Porque do mesmo jeito que o ser humano cai, ele pode retornar. É só ele crer. É só ele se voltar para a palavra. Não se deixe escravizar, por religião nenhuma. Mas seja livre em Cristo, meu querido. Seja livre em Cristo, meu querido. Essa é a mensagem. Então não vou me alongar muito, senão o vídeo fica muito longo, E tem pessoas que às vezes não têm tanta paciência de ouvir, mas eu também penso o seguinte, aquele que é nascido de Deus, ele gosta de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos traz vida. A palavra de Deus, ela renova o nosso interior. Veja que Jesus falou lá para Satanás, quando ele foi tentar no deserto, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma, ela alimenta o nosso espírito. O alimento material alimenta o nosso corpo físico, mas a palavra de Deus alimenta o nosso homem interior, o nosso espírito. E ela que nos traz alegria, esperança de vida eterna e o amor verdadeiro. O amor verdadeiro que vem de Deus para nós. Que Deus continue te abençoando, meu querido, minha querida. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, esteja habitando sobre você. Não se deixe enganar, não se deixe confundir por doutrinas várias e estranhas. Antes, o coração esteja fortalecido com a graça